Aqui, cada história é uma descida aos lugares que você preferiria nunca conhecer. O silêncio do oceano, os corredores escuros de hospitais abandonados, os cemitérios esquecidos. Todos guardam segredos que não deveriam ser revelados. Mas é exatamente aqui que eles ganham voz. Antes de mergulharmos nesses relatos perturbadores, quero saber de onde você está nos assistindo agora. Comente aqui embaixo para que a escuridão da Vexa saiba até onde conseguiu alcançar. E não esqueça, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Só assim você garante que não ficará de fora das próximas noites em que a escuridão vai bater à sua porta. Apague as luzes, coloque os fones e venha comigo, porque esta noite a escuridão tem muito a contar. Meu nome é Caio, sou brasileiro e hoje já passei dos 40, mas aquilo que vivi aos 26 anos, no primeiro trabalho em uma plataforma de petróleo no Golfo do México, ainda me acompanha como se tivesse acontecido ontem. Eu tinha estudado engenharia petroquímica e, depois de muito esforço, consegui uma vaga em uma empresa que me destinou direto para uma dessas imensas estruturas de aço no meio do oceano. Era uma mistura de ansiedade e orgulho, porque sabia que estava começando a carreira de forma promissora. Aquela montanha metálica cercada por mar infinito seria minha casa durante meses, e eu estava determinado a provar meu valor. Logo percebi que a vida na plataforma era uma rotina dura e repetitiva. O cheiro constante de óleo impregnava roupas, pele e até os sonhos. O convívio com os colegas era, ao mesmo tempo, próximo e distante. Não éramos amigos, mas a convivência diária criava laços forçados, quase como uma família sem afeto. Eu era o único novato, o mais inexperiente, e todos faziam questão de me dar conselhos que não vinham em manuais. Entre eles, um me marcou profundamente. Nunca, em hipótese alguma, seguir sons estranhos durante a noite. Baterias, arranhões, sussurros, tudo isso, diziam, fazia parte do confinamento. Do peso psicológico de estar cercado apenas por água e ferro. Se fosse importante, o barulho estaria lá no dia seguinte. Na hora, achei que era apenas uma forma de me assustar, de brincar com o novato, mas percebi que não era piada quando vi a expressão séria nos rostos dos mais antigos. Foi então que um dos veteranos, um eletricista chamado Álvaro, contou sua experiência. Ele trabalhava numa noite isolada, no nível inferior da plataforma, consertando um sistema corroído pelo sal. O lugar era deserto, só o som das ondas batendo contra as colunas e o zunido metálico das estruturas. De repente, ouviu um golpe fortíssimo que sacudiu o chão. Imaginou que algum objeto havia colidido contra a base, mas ao olhar para baixo, só viu o mar negro, sem sinais de impacto. Correu até a cozinha, onde havia movimento, mas ninguém sentiu ou ouviu nada. Confuso, voltou para terminar o serviço. Foi então que o golpe soou de novo, ainda mais próximo, ecoando como se algo invisível batesse com raiva no aço. Tomado de coragem e medo, pegou a lanterna e se aproximou da escada que descia para a área de serviço, onde a escuridão era tão densa que parecia se fundir ao mar. A cada passo, o som se repetia, seco e insistente, como se o chamasse. Álvaro hesitou. Estava prestes a iluminar o fundo quando outro golpe estourou com tanta força que o fez correr sem olhar para trás. Abandonou as ferramentas, deixou tudo e só voltou com o nascer do sol. Ele contou que nunca mais desceu à noite. Na época, confesso que ouvi aquilo com descrença. Achei que o confinamento estava mexendo com a cabeça dele, e ainda que a história tivesse causado certo desconforto, não deixei transparecer. O problema é que, semanas depois, eu mesmo teria de enfrentar o que até então me parecia apenas superstição. Meu cargo exigia que eu supervisionasse os sistemas, verificando tubulações, pressões, válvulas e estruturas, subindo e descendo os níveis da plataforma. Durante o dia, tudo corria bem, mas à noite, cada escada estreita,
cada corredor metálico, reverberando os sons do mar e das máquinas, parecia mais vivo do que deveria. Eu disfarçava, agia como se nada me afetasse, mas por dentro começava a compreender por que todos pareciam levar tão a sério aquele aviso inicial. Foi numa madrugada de agosto, perto da meia-noite, que minha vez chegou. Eu estava acompanhado de um colega, Renato, que me ajudava nas inspeções. A presença dele tornava o trabalho suportável, mas quando estávamos prestes a descer um lance de escadas, ele foi chamado pelo rádio para ajudar o chefe de operações. Disse que voltaria rápido e que eu poderia esperá-lo. Eu, querendo provar que não era fraco, insisti em continuar sozinho. Essa foi a pior decisão da minha vida. Desci o nível inferior, com a prancheta em mãos, anotando dados técnicos e verificando manômetros. O som constante das máquinas e das ondas criava um plano de fundo pesado, mas suportável. Então, entre esses ruídos, um golpe metálico se destacou. Foi seco, forte, diferente de qualquer outra vibração natural da plataforma. Na hora, todos os pelos do meu corpo se arrepiaram e as minhas pernas fraquejaram. A lembrança da história de Álvaro me invadiu como um veneno. Respirei fundo, me repreendendo mentalmente. É só ferro, é só vento, nada além disso. Tentei seguir em frente, mas outro golpe, ainda mais alto, ressoou no andar de baixo, na área interditada por correntes. Mas minha imprudência falou mais alto. Ignorei o conselho que me deram. Retirei a corrente da escada e desci mais um nível. O ar ali era mais frio, úmido, com cheiro de ferrugem e maresia. Minha lanterna iluminava apenas alguns metros, o suficiente para ver as sombras de tubulações, cabos e bombas imensas. A cada passo eu ouvia meu próprio coração misturado ao eco dos golpes que vinham de algum ponto invisível. O medo já não era mais um sentimento distante, era físico. Minhas mãos tremiam, minha respiração estava descompassada, e ainda assim continuei avançando. Quando cheguei ao fim de um corredor, percebi o que estava causando parte do barulho. Uma barra metálica havia se desprendido e, presa por um cabo, balançava ao sabor do vento, golpeando a grade de segurança. Por alguns segundos chorei de alívio. Era um erro comum, nada de sobrenatural. Voltei a respirar normalmente, convenci a mim mesmo que tudo não passava de imaginação amplificada pelo isolamento. Mas esse alívio durou apenas um instante. Um estrondo violentíssimo sacudiu a estrutura bem ao meu lado, tão perto que me derrubou no chão. Minha lanterna escorregou, mas consegui pegá-la de volta. E foi nesse breve segundo de caos que eu vi uma sombra. Não era reflexo, não era truque da luz. Era algo escuro que se moveu rápido, como se fundisse a própria coluna da plataforma. Foi apenas um milésimo de segundo, mas foi o suficiente para me arrancar do lugar. Saí correndo, tropeçando pelas escadas, quase sem fôlego, até alcançar a cobertura principal. Quando encontrei Renato, eu estava branco, em choque, não consegui explicar nada, só tremia. Acabei na enfermaria e o médico disse que era apenas um ataque de pânico, consequência da adaptação. Eu assenti, mas menti. Não contei sobre a sombra. Se tivesse falado, me mandariam de volta para a terra firme. Talvez até cancelassem meu contrato. Preferi guardar aquilo comigo. Até hoje, trabalhando em plataformas, já vi e ouvi coisas estranhas, mas nada tão marcante quanto aquela noite. Eu aceito a possibilidade de que tudo tenha sido fruto da exaustão e do medo, mas, no fundo, sei que não foi. Aquela sombra existia, e não sei se era algo da própria plataforma ou do oceano, mas desde então tenho certeza de que há presenças nesse mar profundo que ainda não conhecemos e que de vez em quando se aproximam para lembrar que não estamos sozinhos. Meu nome é Lucas, nasci em Jalisco, mas já faz muitos anos que moro nos Estados Unidos. Foi no estado de Washington, em uma pequena cidade portuária chamada Aberdeen, que a vida me empurrou para o mar. Comecei trabalhando em um estaleiro, cuidando da manutenção de barcos e lanchas de pesca.
Era um trabalho pesado, mas honesto, e foi lá que fiz minhas primeiras amizades. Depois de 2 anos mexendo com soldas e cascos, surgiu a oportunidade que mudaria tudo. Conheci o capitão Samuel Miller. Samuel era um homem que parecia ter saído de um livro antigo, alto, barba longa e grisalha, pele marcada pelo sol, pelo sal e olhos azuis tão profundos que davam a impressão de carregar consigo a memória de todas as tempestades do Pacífico. Só lhe faltava uma perna de pau para ser a própria imagem de um lobo do mar, como aqueles que a gente vê em histórias. Falava pouco, mas cada palavra dele parecia pesar. Eu me aproximei dele graças a amigos que já faziam parte da tripulação, o Leroy e o Isaac, que insistiram até ele me aceitar. Na época, minha situação migratória não era das melhores, mas o capitão não se importou. Mais tarde, ele mesmo me ajudaria a conseguir documentos e colocar minha vida em ordem. Meu primeiro embarque foi de prova. Eu precisava aprender noções básicas da pesca em alto mar e também provar que tinha coragem para aguentar semanas longe da terra firme. O navio era enorme, um verdadeiro fábrica flutuante, com espaço para processar e congelar os peixes ainda frescos. Éramos mais de 40 homens embarcados. Logo de cara, percebi que o Mar do Norte do Pacífico não tinha nada a ver com o que eu conhecia das praias mexicanas. O barco balançava como se fosse de papel, e a cada onda parecia que o convés ia se partir. Passei o primeiro dia inteiro tentando controlar o enjoo e o medo, mas Isaac, paciente, me dizia que era assim mesmo e o corpo se acostumava. Naquela noite, quando já estávamos distantes da costa, fomos dormir nos camarotes. Eram pequenos, apertados, com beliches estreitas e correias para que a gente não caísse da cama com o balanço do mar. Não consegui fechar os olhos. Fiquei rolando de um lado para o outro, tentando encontrar uma posição que me deixasse em paz. Foi perto das 2 da manhã que ouvi um canto suave, quase como uma canção de ninar. Atravessou as paredes metálicas do navio. No começo pensei que estivesse sonhando acordado, mas quando me aproximei da parede ao lado da minha cama, ouvi com mais clareza uma voz feminina, serena, melódica, que fazia os pelos do meu corpo se arrepiarem. Não havia mulheres a bordo, e isso me deixou paralisado. Tentei acordar Isaac, que dormia embaixo de mim, mas ele não reagiu. Era como se estivesse em transe, pesado demais para perceber. Fiquei ali sozinho, escutando aquele canto que durou mais de 15 minutos. Quando finalmente cessou, eu estava suando frio, sem coragem de me mover. Passei o resto da noite acordado, repetindo na minha cabeça que só podia ser o capitão, ouvindo ópera em algum rádio velho. Pela manhã não comentei nada, envergonhado de parecer impressionável. Na segunda noite, tudo aconteceu de novo. Uma onda forte me acordou e logo depois a voz voltou, mais doce, mais presente, mais impossível de ignorar. Dessa vez a desculpa da ópera já não se encaixava. O navio inteiro dormia, mas aquela voz atravessava as paredes, percorria os corredores, parecia caminhar pelo convés. Eu estava sozinha no medo, sentindo que algo ali não era humano. Os dias passaram e eu me adaptei ao ritmo do trabalho, consertar redes, limpar peixes, obedecer às ordens rápidas do capitão, mas o canto se repetia todas as madrugadas. Cansado, uma manhã, arrisquei uma piada com Leroy. Disse que as noites estavam longas demais, entre as ondas e as sessões de ópera do capitão. Ele ficou em silêncio, fingindo não ter ouvido, e só 1 hora depois, quando estávamos sozinhos, se inclinou e murmurou no meu ouvido: "Se você escutou, apenas ignore, não dê atenção e nada vai acontecer." Fiquei gelado, aquilo confirmava que não era imaginação. Fui falar com Isaac, e ele, do jeito dele, apenas me disse para me acostumar, porque todo mundo já tinha aprendido a conviver com a presença. Não explicou mais, não quis falar, e esse silêncio era pior que qualquer explicação. Passei a dormir com medo, mas pouco a pouco me acostumei.
O canto virou parte da rotina, tão presente quanto o barulho das redes sendo puxadas ou o ranger da madeira molhada. Mas chegou a noite em que quebrei a regra. Estávamos no fim da viagem, a carga quase cheia, o mar tranquilo. Acordei no meio da madrugada para ir ao banheiro. E lá, enquanto me equilibrava, ouvi de novo a canção. Só que dessa vez não estava preso à cama, com correias e lençóis. Eu estava de pé, sozinho, com o som vindo de fora, claro e próximo. Foi como se algo dentro de mim me puxasse. Em silêncio, atravessei o corredor, peguei um casaco e subi ao convés. O ar gelado cortava meu rosto, mas o canto me guiava como um farol. Atravessei o convés vazio, as máquinas silenciosas, até a popa do navio. Cada passo, o som ficava mais forte, mais nítido. Quando dobrei a esquina final, esperando ver alguém encostado na grade, o canto cessou bruscamente. Só o que vi foi uma névoa branca deslizando pelo lado deste bordo, desaparecendo no mar como fumaça levada pelo vento. Fiquei paralisado. Aquilo não era humano, não podia ser. Corri de volta, quase tropeçando, e quando entrei no camarote, Isaac estava me esperando acordado, furioso. Brigou comigo por 15 minutos seguidos, dizendo que eu tinha colocado minha vida em risco e que existiam regras que não podiam ser quebradas. E então ele me contou a verdade. Todos na tripulação já tinham ouvido, todos já tinham sentido. Era a voz de uma mulher que caminhava pelo convés, noite após noite, sem se importar com o frio ou a violência das ondas. Nunca atacou ninguém, mas estava sempre lá, presente. Anos depois, numa conversa regada à cerveja, tive coragem de perguntar ao capitão Samuel sobre a voz. Ele não respondeu com frieza, como eu esperava. Pelo contrário, sorriu de um jeito quase melancólico e disse apenas que era o espírito de uma velha amiga, nada mais. E eu entendi que não adiantava pressionar. Aquela era uma história que o mar havia guardado só para ele. Hoje, depois de tantos anos, continuo embarcando. Casei, formei família, me estabeleci e ainda assim, cada vez que o navio corta a escuridão do Pacífico, sei que em algum momento da madrugada, aquela voz vai soar de novo, trazendo consigo um frio diferente do vento, uma saudade que não é minha. Alguns colegas ainda sentem medo, outros apenas ignoram. Eu aprendi a aceitar. Se o mar tem segredos, esse é um deles, e eu fui condenado a escutar todas as noites a canção de quem nunca mais voltará à terra firme.